Radar Esportivo Especial. Alô, turma! Tudo bem, rapaziada? Tudo tranquilo? Como é que estão todos por aí? Chegando mais um Radar Esportivo Especial. Já aproveito para pedir para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, do Portal Galera Mix. Então se inscreve aí no YouTube, já deixa o seu like, né? Já interaja com a gente, já compartilhe aí esse podcast com seus amigos, com a galera que gosta do esporte. Enfim, muito obrigado pela audiência. E também obrigado pessoal do site que acompanha a gente aqui no, né, o pessoal do Portal Galera Mix, né, o site, galera que acompanha aqui o nosso radar, muito obrigado também, mais uma vez, e enfim. Estamos aqui, conforme prometido, com o Radar Esportivo Especial, e que seria o Radar Esportivo para falar do clássico, né? Mas nós não temos somente o clássico para repercutir, afinal de contas, tivemos alguns jogos que aconteceram, o próprio clássico, e hoje, né, a partir de hoje, pelos próximos 15 dias, a paralisação do campeonato catarinense devido ao colapso no sistema de saúde aqui em Santa Catarina, decorrente, né, da Covid-19. Então, nós temos esses assuntos para repercutir, né, não somente o clássico, mas sim a questão também da paralisação do campeonato catarinense. Mas vamos começar pelo clássico, porque Avaí e Figueirense se enfrentaram na noite de ontem, no estádio da Ressacada, um jogo que, inclusive, diante de tudo isso que eu falei agora para você, né, principalmente da questão da paralisação, ficou uma incerteza se essa partida iria acontecer, né? Depois houve a confirmação, porque o decreto da Prefeitura de Florianópolis ficaria valendo a partir de hoje, né? A proibição de jogos de futebol. Então, ontem, no estádio da Ressacada, o Avaí recebeu o Figueirense e levou a melhor. Venceu pelo placar de 1-0. Uma vitória, o Avaí que fez a sua segunda partida no campeonato. Lembrando que no domingo o Avaí já não jogou com a Chapecoense, devido aí a toda a crise que está acontecendo no estado de Santa Catarina, principalmente no oeste aqui do estado. Mas o Avaí ontem venceu o Figueirense 1-0. Venceu o clássico no estádio da Ressacada. E venceu muito bem. Foi um clássico, né? E parece que é uma opinião de todos que acompanharam, até muito, muito estranho. Até porque o Avaí foi superior em todos os momentos do jogo. Tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, a gente percebia uma superioridade do Avaí. Uma superioridade porque o Avaí tomava as iniciativas do jogo, propôs o jogo o tempo inteiro, foi muito superior, tinha uma certa facilidade para chegar até a área do Figueirense e, consequentemente, teve facilidade para chegar à vitória. E olha, há quem diga que poderia ter sido mais, e poderia ter sido mais mesmo. O Avaí poderia ter saído com um placar muito mais elástico. O Avaí teve oportunidades e teve posse de bola para isso. Teve posse de bola. O Figueirense, o que se viu foi um time que pouco fez no jogo. Praticamente nada. O Figueirense não ameaçou o Avaí, né?
Nós aqui havíamos antecipado, eu já tinha dito aqui, né, nos meus comentários no Radar e no próprio Fome de Bola também, na Rádio Primeira FM, que o Avaí tinha o favoritismo. Primeiro porque o Avaí é um time que manteve a sua base, que tem jogadores muito interessantes, manteve treinador, está muito bem estruturado, né? É um time praticamente formado, né? Talvez vai buscar uma peça ou outra, um reforço ou outro. Mas o Avaí é um time que está formado. Um time praticamente pronto. O Claudinei simplesmente agora dá a cara dele, né, a equipe do Avaí. Implantar de fato a sua filosofia. Né? O Claudinei, que também conhece o Avaí, já teve uma passagem, já está desde o final da Série B também, desde o final de 2020. Então ele tem uma sequência de trabalho. Né? E por isso que o Avaí tinha todo o favoritismo. Ao contrário do Figueirense, que apesar de ter mantido o técnico Jorginho, mas o Figueirense agora tem um novo time para esse campeonato catarinense. O Figueirense agora tem uma nova equipe, principalmente porque caiu depois da queda para a Série C. Foi preciso fazer uma reformulação, 17 jogadores contratados, muitos deles desconhecidos, né, do torcedor. Muitos deles são jogadores que não estão em grandes centros. E o Figueirense, com isso, está formando uma equipe, formando um time para disputar, né, as competições que vão se apresentar nesse ano. Então o Avaí vinha com esse certo favoritismo. Agora, por ser um clássico, a gente estava esperando um pouquinho mais do Figueirense. O Figueirense pudesse, né, pelo menos incomodar um pouco mais, disputar talvez um pouco mais o clássico. Né? Mas não. O jogo foi de um time. Até por isso que o resultado poderia ter sido maior. Até por isso que o Avaí poderia ter feito mais, sem sombra de dúvidas. Né? Pode-se dizer que o Avaí não teve competência para ampliar o placar, o marcador. O Avaí venceu por 1-0, né? Inclusive gol do Getúlio no segundo tempo. E, assim, né, fez uma vitória, venceu um clássico sem torcida. Confesso que foi um clássico mais estranho que eu já acompanhei, não porque o fato do jogo ter sido só de um time, lógico, mas todo o contexto que a gente está vivendo aqui no estado. O noticiário, o próprio campeonato, na discussão que estava ontem, né? E o fato, meus amigos, é que o Avaí foi superior. E eu vejo, de fato, o Avaí, junto com o Chapecoense e com o Brusque, perdeu ontem para o Concórdia, né? Mas são os 3 times favoritos, mais bem estruturados desse campeonato catarinense. São times que certamente vão brigar por esse título. O Avaí tem muita condição. O Avaí tem toda a condição de ser campeão catarinense.
tem time para isso. Pode jogar para isso. Tem jogadores, por exemplo, o próprio Valdívia, né? Ainda para entrar. Quer dizer, o Avaí, né? Você vê Edilson na lateral direito, Renato ontem, numa participação muito interessante. O Bruno Silva jogou bem. Bruno Silva que chegou a... Né, o Avaí cogitou em dispensá-lo. Porque ele de fato não estava jogando nada, mas ontem rendeu. Né? O próprio Renato, repito, Renato aparecendo muito bem. Teve uma atuação que eu gostei muito. Gostei muito. Agora, é claro, você tem mais jogos pela frente. E o Avaí, certamente, o Getúlio, né? O Getúlio que fez o gol, que já é um jogador da casa, já é um jogador, enfim. Mas o Avaí, de fato, venceu. E poderia ter vencido com um placar muito maior. Então o Avaí fez um grande jogo. Poderia ter tido um pouco mais de competência, poderia ter tido um pouco mais de objetividade e certamente, torcedor, teria feito um placar maior em cima do seu rival, do seu grande rival, o Figueirense. Que ontem, né, registrar que tínhamos o Figueirense teve a estreia do goleiro Emerson Júnior, que veio do Internacional, né, foi campeão da Copinha, inclusive com o Inter, né? E o Emerson Júnior estreou. Agora, o Figueirense, em campo, eu sinceramente não sei o que o Figueirense produziu. Nada, né? Nada. O Figueirense, é claro, precisamos ainda dar um desconto, porque é terceira rodada, é um campeonato que está começando, o time do Figueirense foi reestruturado, e é fato que o Figueirense vive uma realidade muito diferente da do Avaí. E muito diferente de outros times catarinenses, como o Chapecoense, que nem se fala, o Chapecoense está na Série A, e o próprio Brusque, que hoje está na Série B. Então o Figueirense vive um processo de reconstrução que é muito delicado, é um processo muito complicado. Não tem dinheiro para trazer grandes jogadores, não pode fazer loucuras. Né? E ontem, no jogo de ontem, o Figueirense dando muita liberdade para o Avaí e agredindo, ameaçando muito pouco o gol adversário. O Figueirense praticamente não chegou no gol havaiano. O Figueirense praticamente não ameaçou. O Figueirense muito pouco produziu ofensivamente. Muito pouco criou, para não dizer que não criou nada. Eu esperava um pouquinho mais do Figueirense. Repito, já vinha dizendo que o Avaí era favorito para vencer a partida, e o Avaí venceu. Poderia, se tivesse feito 2, se tivesse feito 3, tranquilo, normal, o Avaí teve posse de bola, teve chance para isso. Teve chance para isso. Porque o Figueirense não impôs dificuldades ao Avaí ontem. O Figueirense não impôs essas dificuldades ao Avaí. E o Avaí, com a equipe que tem, fez um grande jogo. O que faltou, repito, um pouquinho mais de objetividade para construir um placar maior.
Então, né, e o jogo até tá ali um cartão no começo da partida, não foi aquele jogo de ânimos quentes, não foi, né? Como a gente está tão acostumado a ver nos outros clássicos. Foi um jogo muito tranquilo, até certo ponto, em alguns momentos até modorrento. Principalmente ali no final do segundo tempo. Porque, enfim, o Avaí teve o controle do jogo os 90 minutos. O Avaí teve a partida na sua mão, teve total controle do jogo, venceu e poderia ter vencido, né? Fez 1-0 e poderia ter ganhado demais. Poderia ter feito mais. Então o Avaí fez um grande jogo. Agora o Figueirense havia vencido o Concórdia domingo, perdeu para o Avaí, foi o primeiro grande que o Figueirense enfrentou, e que foi o seu arquirrival, né? O primeiro grande teste desse time do Figueirense, e a impressão que tem o torcedor, a impressão que teve o torcedor alvinegro, ela não foi boa. Ela não foi boa. É lógico, vou repetir, estamos em começo de temporada, um time novo, um time diferente, que enfrentou uma equipe já estruturada, que tem uma base, mas o torcedor do Figueirense ficou preocupado com o que viu ontem. E não é para menos. Não é para menos. Agora, a princípio, né, a gente não sabe, mas mesmo com a paralisação do campeonato, os clubes vão poder treinar, vão poder trabalhar, né? Não há paralisação para isso. Vão poder, enfim, se preparar, porque apesar de paralisados, os clubes têm compromisso, né? Na semana de dia 17, né? Pela Copa do Brasil, inclusive, né? O Figueirense, por exemplo, vai enfrentar o Cascavel, vai ao estado do Paraná jogar com o Cascavel. O Avaí vai ao estado do Tocantins, pega o Palmas de Tocantins, isso já definido no sorteio de terça-feira, feito pela CBF, da Copa do Brasil. Nós vamos ter a final da Copa do Brasil 2020, agora no domingo, mas a Copa do Brasil 2021 está aí, por enquanto. Por enquanto, a informação que se tem é que a Copa do Brasil segue o rumo. Né? Agora, assim, quanto ao clássico, me parece que é isto. Foi o que todos viram ontem, um jogo controlado por uma equipe. O jogo inteiro do Avaí. Uma partida dominada pelo Leão. E o Figueirense que deixou ser dominado. E que agora vai ter que trabalhar muito, né? Lógico que não vamos também tanto, né, nem ao céu, nem ao inferno, e enfim. Mas esse foi o grande fato do jogo de ontem, o domínio que o Avaí teve em cima do Figueirense. Né? Para a gente poder repercutir esse clássico, que, repito, foi um clássico muito esquisito, muito estranho. Bom, convenhamos, um clima também muito difícil para se ter clássico, todos os problemas que Santa Catarina enfrenta, sem público. Bom, mas de qualquer maneira, a vitória do Avaí.
De qualquer maneira, o Avaí mereceu vencer e, repito, poderia ter feito mais na noite dessa quarta-feira, no clássico disputado no estádio da Ressacada. O maior clássico do estado de Santa Catarina. Que pode ter sido único, mas nós temos outras possibilidades. Eles podem se enfrentar novamente no Campeonato Catarinense e também podem se enfrentar na Copa do Brasil. Podemos ter Figueirense e Avaí, Avaí e Figueirense, me parece que seria na Ressacada também, né? Avaí e Figueirense, na Copa do Brasil, jogo único, mata. Seria sensacional. Seria sensacional. E vamos torcer muito para isso. Afinal de contas, a Copa do Brasil é uma competição que paga bem. Então, repito, torcer para que os times possam passar aí de fase. O Avaí, por exemplo, vai pegar o Palmas em Tocantins, né, no Tocantins. E o Figueirense vai ao estado do Paraná para encarar o Cascavel. Por enquanto, repito, jogos da Copa do Brasil mantidos. Houve até um pedido, um protesto do Lisca doido ontem, né, no jogo do América pelo Campeonato Mineiro, pedindo para que se paralisasse a Copa do Brasil, né, devido a toda a crise, né, sanitária que nós estamos vivendo. Mas, a princípio, temos jogo. Né? E, enfim, os times catarinenses vão ter agora essas 2 semanas para se preparar para a Copa do Brasil. Para esse jogo que é tão importante para essa competição que interessa tanto, que é a Copa do Brasil. Tá certo? Bom, a gente vai falar, já falou do clássico, né? Trouxemos aqui já os adversários, inclusive da Copa do Brasil, definidos em sorteio. Lembrando que a Chapecoense, por exemplo, ela só entra nas oitavas de final, porque é da terceira fase, né? Na verdade, porque ela é campeã da Série B, né? Então é isso. Agora, os times da capital, os times catarinenses todos, Joinville vai pegar o Santa Cruz, o Brusque também tem o adversário dele, né? O Santa Cruz daqui do Rio Grande do Sul, Joinville vai enfrentar, né? O Curitiba vai pegar o Marília, enfim. Os catarinenses sabem, né, os seus adversários na Copa do Brasil. E, enfim, vão preparar agora, né, vão se preparar para isso. Bom, lembrando que ontem, né, nessa quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense, tivemos alguns jogos, né? O Juventus venceu, né, o Estiluz 2-0. O Concórdia fez 2-1 para cima do Brusque. O Concórdia que havia perdido para o Figueirense e venceu o Brusque. Venceu o Bruscão, 2-1 para o Concórdia. Além disso, o Marcílio Dias venceu o Próspera, né? Também em placar de 2-0. Teríamos nesta quinta-feira Criciúma e Chapecoense do Heriberto Wilson. E aqui foi um detalhe importante e foi o grande divisor de água para paralisação do campeonato. Né? Primeiro, a Prefeitura de Chapecó, já domingo, não autorizou que a partida acontecesse, devido à questão da pandemia, falta de ambulância. Do lado, muito próximo ali da Arena Condá, tem um centro de eventos que está atendendo pacientes da Covid. Tem leitos lá, inclusive. E
E depois, né, esse jogo, enfim, e ontem veio a confirmação de que os jogos continuariam suspensos na cidade de Chapecó por 15 dias, ou seja, a Chapecoense não poderia mandar os seus jogos lá. Em seguida, a prefeitura de Criciúma proibiu também a realização de partidas, porque o jogo envolvendo Criciúma e Chapecoense seria no estádio Heriberto Wilson, né? Jogo marcado no estádio Heriberto Wilson hoje. Então teríamos Criciúma e Chapecoense, mas a prefeitura vetou, a Chapecoense também disse que não viajaria, né? A Tubarão, que, por exemplo, aí especulou-se a transferência desses jogos para algumas cidades aí, né? Já que o campo está sem público, né? Os estádios estão sem público, poderia fazer em campo neutro, mas Tubarão também vetou, Florianópolis, né? E com a decisão de Florianópolis também suspender a realização de partidas de futebol nos próximos 15 dias, foi o fato também determinante para a Fundação Catarinense de Futebol suspender ou paralisar o Campeonato Catarinense por pelo menos 15 dias. Essas 4 cidades abrigam 6 dos 12 times, ou seja, a metade das equipes. Então, torcedor, fato que depois de todos esses decretos restritivos, a Federação Catarinense de Futebol ontem disse que, né, confirmou a paralisação do Campeonato Catarinense a partir de hoje. Nós teríamos então, hoje, além de Criciúma e Chapecoense, Joinville e Metropolitano. O jogo também foi adiado, o jogo na verdade já tinha sido adiado porque o Joinville também sofre aí com um grave surto de Covid. Já não jogou no domingo, né? Já não jogou no domingo com o Marcílio Dias. Já não enfrentou o Marcílio Dias no domingo, né? Então, o cenário que nós temos agora é de Campeonato Catarinense paralisado pelas próximas 2 semanas, pelo menos. Teremos reunião extraordinária nessa sexta-feira, com os clubes, com os dirigentes e o pessoal da Federação Catarinense de Futebol, para encaminhamentos, possíveis cenários. A gente não sabe o que vai acontecer, se vai ter mudança de regulamento. Eu acredito que não, porque ano passado o campeonato ficou paralisado por 2, 3 meses. Não, 4 meses praticamente, né? 4 meses. E não houve mudança de regulamento. Não houve mudança de regulamento. Então vamos ver o que os clubes vão fazer, porque agora tem a questão do calendário nacional, enfim, choque de datas, é um problema que a gente já está vivendo. E agora os clubes e federações, enfim, a própria CBF, vão ter que descascar esse abacaxi. Essa é que é a grande realidade, né? O Campeonato Paranaense, por exemplo, já foi suspenso aqui no Sul. O Campeonato Paranaense já foi suspenso, foi paralisado, na verdade, né? Fica aguardando a questão de quando vai ser o retorno. E agora o Campeonato Catarinense. Havia uma preocupação, enfim, com questão financeira, com cota de televisão. Enfim, até por isso que eu acho que o regulamento não deve ser mudado, porque se for menos jogos, é menos dinheiro que pode entrar da cota de TV. Então, os clubes não querem perder esse dinheiro. Afinal de contas, já não se tem bilheteria, não se tem torcida no estádio, e perder mais recursos. Agora, é uma paralisação, é uma medida muito acertada, porque nós temos
hoje, né? Enfim, fala-se em 240, 250 pessoas esperando por um leito de UTI em Santa Catarina, em decorrência da Covid, em decorrência de outras enfermidades. E isso é uma coisa que não dá para a gente fechar o olho e achar que nada está acontecendo. Né? O futebol, apesar de ter os seus protocolos, mas pode ter contaminação, não só dos jogadores, das famílias. E tem um detalhe, e às vezes num lance, a gente sabe que o futebol, sendo um esporte de contato, por exemplo, às vezes num lance o jogador pode ter uma lesão mais séria. Alguma fratura, que ele precisa de cirurgia, e aí? E não vai poder operar. Não vai poder operar porque hoje cirurgia é suspensa, a não ser coisa muito urgente, porque os hospitais estão em colapso aqui no estado. Então me parece uma medida muito acertada parar com o Campeonato Catarinense nesse momento, pelo menos por 15 dias. Faz-se a reunião amanhã, sexta-feira, vê quais são os cenários possíveis, né? É importante ter equilíbrio agora. É importante ter equilíbrio, clubes, Federação Catarinense de Futebol, também junto às autoridades, né? Municipais, estaduais, enfim. Né? É importante que haja esse diálogo, né? Mas, repito, é uma paralisação, uma pausa necessária na competição. Não tem jeito, não há outra possibilidade. Vamos aguardar pelo menos aí uma queda na ocupação de leitos de UTI para que os jogos possam voltar. Ninguém está defendendo paralisação de 3, 4 meses, como aconteceu no passado. Isso não vai acontecer. Agora sim, daqui a 15 dias, vamos ver. Isso quer dizer que o campeonato vai voltar daqui a 2 semanas? Não. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um mês. Né? A gente não estamos na incerteza. Não se sabe o que vai acontecer. O que se sabe é que o Campeonato Catarinense, nesse momento, está paralisado, né? Enfim, diante de todo esse problema que já é de conhecimento de toda a sociedade. E nós, do Radar Esportivo, aqui do portal Galera Mix, vamos estar acompanhando a situação do Campeonato Catarinense e toda e qualquer novidade, nós vamos estar falando com você, torcedor, enfim, informando o que pode acontecer nos próximos dias no esporte catarinense, no Campeonato Catarinense de Futebol. Tá certo? Lembrando, já convidando o torcedor que segunda-feira nós teremos o nosso Radar Esportivo e vamos falar também da Copa do Brasil. Da final da Copa do Brasil, que será neste domingo, envolvendo Palmeiras e Grêmio. Então, Palmeiras e Grêmio decidem a Copa do Brasil neste domingo. E, claro, segunda-feira, Teco Barbera, inclusive, vai estar por aqui. A gente vai conversar sobre essa final, sobre esse grande jogo válido aí, né? Valendo o título da Copa do Brasil. Segunda-feira tem toda a repercussão aqui no Radar. A princípio, não teremos Radar Esportivo nessa sexta, nesse sábado, a menos que, repito, tenhamos algo de excepcional, né? Enfim, a gente vai vir aqui para informar você, torcedor, seja do Campeonato Catarinense, seja do esporte de modo geral, se tivermos algum encaminhamento diferente em relação à Copa do Brasil, alguma coisa que, enfim, possa mudar devido a esse momento de exceção, esse estado de, né, esse momento crítico que a gente está atravessando em todo o país. Qualquer alteração, o Radar Esportivo entra em caráter especial, excepcional,
para informar você, torcedor, amante do esporte e do futebol, as novidades, as possíveis alterações, né, que possam ocorrer. Até a segunda ordem, tudo se mantém como está, né? E repito, qualquer encaminhamento, qualquer novidade, a gente volta aqui no canal do Galera Mix, no site também do portal Galera Mix, para conversar, para trazer para você as informações, os encaminhamentos que serão tomados aí no esporte nos próximos dias. Tá bom, meus amigos? Então, eu já agradeço você que nos acompanha pelo YouTube, pelo portal Galera Mix. Olha, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário. O que você acha dessa paralisação do Campeonato Catarinense? Enfim, né? Claro, interaja sempre com a gente. Pessoal do site, do portal Galera Mix, muito obrigado pela grande audiência, pela excepcional audiência de sempre, né? E, enfim, pessoal que sempre nos prestigia, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Gente, um grande abraço, se cuidem, por favor, tá bom? Se cuidem, muita responsabilidade. Nesse momento, segunda-feira, nós vamos estar aqui para conversar, para falar da Copa do Brasil, da grande final da Copa do Brasil, envolvendo aí Palmeiras e Grêmio. Enfim, vamos estar aqui para falar de esportes no seu radar esportivo, tá bom? Um grande abraço a todos e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!